para a gente comentar um pouquinho sobre esse projeto de lei recentemente aprovado pelo Senado Federal, que vai trazer aí algumas normas de caráter transitório e emergencial para as relações privadas, certo? Então vão ter várias alteraçõezinhas aí que a gente vai compartilhar com vocês hoje, algumas dessas questões. Muito bacana. É uma situação bem diferenciada, né? Totalmente focada no período que a gente vem vivendo. E é um projeto de lei que vem tentando instituir alguns regramentos justamente para melhorar a situação econômica do país, né? Penso que é um projeto bastante acertado em muitos pontos, com uma análise que a gente fez, acredito que você tenha sentido isso também, foi possível perceber uma completude bem bacana de informações de áreas do direito abrangidas, né? Existem informações de temas do direito bastante diferenciados, né? Bastante diferente um do outro também, né? Se assim a gente puder dizer. Então, acho que é muito acertado, mas a gente tem que tecer algumas considerações, com certeza vai ter muita crítica. Na verdade, o que aconteceu agora, no dia 3, né, foi que esse projeto foi levado para votação no Senado e ele teve 88 emendas, né, bastante emenda, né, não é pouco não. E assim, bastante coisa foi alterada, né? Parecia muito bom no início, realmente, e tal, mas o substitutivo desse projeto, que é como a gente chama, né, que é o que realmente acabou sendo aprovado, ele tem umas alterações bem interessantes que a gente vai comentar sobre esses detalhamentos aqui hoje também. Bacana? Legal? Com certeza. Pode falar, Isso pode aí. falar. Eu ia só acrescentar aí a sua fala, que falando aqui para o pessoal que está nos assistindo, que até a gente teve um pouco de dificuldade de compreender todo esse projeto, porque são 88 emendas, não tem um texto unificado, então a gente teve que ir interpretando cada uma das emendas e juntando aí esse Frankenstein de legislação para que a gente pudesse trazer aí as informações mais precisas para vocês. E assim como o Guilherme já disse, essas normas elas vão afetar várias áreas da normativa privada, de direito privado, como, por exemplo, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei das Locações, a Lei de Direito Concorrencial, o Código de Trânsito Brasileiro também e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que a gente pretende hoje é comentar brevemente essas alterações, né, Guilherme? Trazendo aí um pouco de informação tanto para os nossos colegas advogados, né, como também para outras pessoas que estão sem saber o que fazer com contratos, com contrato de locação. E aí, a gente vai trazer um pouquinho dessas informações para vocês. Esperamos que vocês gostem. Estamos à disposição para perguntas, então podem perguntar aí no chat, tá? E a gente vai começar falando sobre o marco temporal, né, Guilherme? Explica aí para o pessoal o que significa isso. Exatamente. Acho importante também a gente lembrar que não é uma lei que vai vir para ficar, né? Exato. É uma lei transitória, vamos falar de novo aí, que acho que bastante gente entrou depois. É importante a gente frisar isso, né? Não se está alterando em uma lei que vai acabar ficando até o final dos tempos, em tese, até que seja alterada de novo, né? E também queria dizer aí, dar um alô para o pessoal que está acompanhando a gente, bastante aluno, que também foi aluno seu, né, Malu? Exatamente. Que bacana. E tá aí o Rafael Carleto, que legal, tá? A Tamires, alguns advogados colegas também, Rafael Veríssimo, tá aí também o Danilo Borges, olha aí que bacana. Obrigado, gente, um abraço para vocês. Guilherme Marchini, que legal, muito bom. O Rodrigo Fregonês também, muito bom, gente. Ó, a Malu estava falando sobre o marco temporal. E uma coisa que esse projeto de lei traz, que ele define, que, na verdade, o texto, nesse sentido, não ficou muito claro, né? Mas a gente consegue perceber isso da interpretação dele, que ele estipula
um momento para ser considerado como se a pandemia tivesse começado ali, né? Não significa que realmente começou ali, mas é uma data justamente para que a gente possa definir esse período para implicações e aplicações das situações de direito, das situações legais e, logicamente, desse projeto de lei. Essa data é o dia 20 de março de 2020. Então, as coisas desse projeto de lei, elas vão tratar muito focadas nesse sentido, né? Elas se aplicam para situações se aplicariam, né, para situações a partir do dia 20 de março, se o projeto, de fato, viesse se transformar em uma lei, né, que ainda não aconteceu. Malu. Isso. Eu queria registrar a presença aqui do Rodrigo Saldanha, né, nosso querido colega aí, advogado, professor, e também do Antônio, que está dizendo aqui que o mercado imobiliário está de olhos e ouvidos abertos para a parte da lei de locações. Então, espera aí que a gente já vai falar sobre isso. Mas voltando aqui ao marco temporal, é exatamente isso, Guilherme. A gente precisa, né, no direito, que as coisas subjetivas virem objetivas. Ou seja, que se traga uma data para que a gente saiba que os efeitos do corona vão ser aplicados a partir daquela data, né? E quando a gente falar de cada tema aqui, a gente vai sempre usar essa data. Então, gravem o dia 20 de março, porque é quando a gente começa a ter os efeitos legais dessa pandemia e das suas consequências jurídicas. Muito bacana. Na sequência aí, a gente tem um assunto também trazido pelo projeto de lei, que é a suspensão do prazo prescricional, né, que é uma coisa bastante complicada. E, basicamente, o que acontece? Né? O que é um prazo prescricional, né, para o pessoal lembrar? Para quem não é da área jurídica, né, basicamente, assim, para você poder exercer um direito, para você poder entrar com uma ação judicial, você vai ter um tempo. Você vai ter um prazo justamente para que você possa entrar com essa ação no Poder Judiciário, processar alguém, né? Vamos falar de uma maneira bem a grosso modo, assim, bem simplificada, né? Então, o que está acontecendo nessa situação? O projeto de lei vem trazer uma possibilidade de suspensão desse prazo, justamente para que você possa ter um equilíbrio nas relações. Não é isso, Malu? Isso mesmo, Guilherme. Então, se você tem um prazo para exercer esse seu direito, veja bem, você não está perdendo o direito, você está suspendendo o direito de exercer o direito, né? Digamos assim. Então, essa suspensão do prazo prescricional nada mais é do que aquelas relações que acabaria o prazo para discutir por esses dias, vai ser suspensa, ou seja, vai parar para depois ser discutida. Isso porque essa medida, qual que é o objetivo dessa medida? Basicamente é trazer maior segurança jurídica para o credor e para o devedor, que vai adiar a discussão daquele crédito. Então, se você teria aquele prazo agora para discutir, só que o judiciário tá sofrendo consequências com isso, os advogados também. Então, como as pessoas podem ser muito prejudicadas por conta de tudo isso que está acontecendo, então a lei vem para adiar esse prazo de discussão do crédito. É basicamente isso, falando numa forma assim bem simplificada. Pois é, e interessante essa visão do projeto de lei, né, Malu? Porque normalmente a gente pensa assim, se o prazo prescricional é maior, a única pessoa que é beneficiada é aquela pessoa que vai usar esse prazo prescricional, né? A pessoa que vai exercer o seu direito, que vai entrar com uma ação judicial, digamos assim, né? Mas aqui a ideia justificativa do projeto de lei traz uma informação diferenciada, que existe um benefício também para o outro lado, né, da moeda, que seria justamente o fato de que a pessoa que tem um prazo maior acaba usando esse prazo, muitas vezes, postergando essa discussão. Achei muito interessante essa visão. Achei, de certa forma, bem acertada, né? Só para explicar uma coisa, gente, eu conversei com a Malu mais ou menos pelo WhatsApp antes da gente fazer a live, e a gente, claro que tem um monte de jurista aí, né, bastante advogado e tal, mas a gente falou assim, não, vamos tentar trazer um linguajar bem simplificado, mais acessível, não tão técnico, tá? Por isso que a gente está falando dessa maneira, mesmo porque tem muita gente que está entrando aqui que não é jurista, né? Estou acompanhando aqui o pessoal que está entrando, a gente vai vendo aqui na tela. Então, a gente está tentando levar um conteúdo um pouco mais facilitado, beleza? É isso aí.
Agora, o próximo tópico que a gente vai falar, eu também concordo que foi muito acertada essa questão da prescrição e muito importante, né? Porque muitas pessoas iam perder o direito de exercer seus direitos se isso não viesse como uma previsão. O nosso próximo tema que a gente gostaria de abordar aqui seriam as questões contratuais gerais e contratuais de consumo. Certo, Guilherme? Tem muita gente falando de caso fortuito, força maior, se vai ser aplicado, não vai ser aplicado. Então, esse projeto de lei, ele traz uma explicação aí sobre essa questão da força maior. Exatamente. A gente pode traduzir essa ideia, né, até para a gente também facilitar a informação, é que, assim, existem fatores imprevisíveis, né, que podem acontecer no mundo dos fatos, no dia a dia, vamos dizer assim, até para facilitar de novo, né? E aí, o que acontece? A própria pandemia é um fator imprevisível, é uma situação imprevisível que acontece e que leva a população, a sociedade, as pessoas como um todo, a situações de necessidade de se adaptar, de rediscutir contratos, de rever contratos, né? E aí a gente volta naquela situação lá do marco temporal, né? Que tem cuidado para não falar marco teórico, né? Lá do marco temporal, que é o quê? O dia 20 de março de 2020. E aí, para situações vencidas anteriores ao dia 20 de março de 2020, você não vai poder alegar os efeitos da pandemia para você poder rediscutir contratos, por exemplo. Ou para você, por exemplo, poder alegar a teoria da onerosidade excessiva, para quem é da área do direito vai lembrar dessa teoria, do artigo 478 do Código Civil. Então, o que vai acontecer? Só a partir do dia 20 de março de 2020 você vai poder simplesmente usar a situação pandêmica ou os efeitos da pandemia para você poder rediscutir situações. Olha, eu estou com dificuldade aqui porque a pandemia me gerou tal coisa, me gerou tal problema. Então a tua situação é vencida posteriormente ao dia 20 de março, né? O teu contrato, a tua obrigação venceu após o dia 20 de março, ela venceu, então tudo bem, pode ser antes, não vou poder. Legal? Essa é a ideia. Exatamente. Então, o que a lei vem dizer, o projeto de lei, é que vai ser aplicado, então, a força maior, porque é um ato da natureza, imprevisível, que ninguém, né, tinha como saber que isso ia acontecer. Ou também pode ser entendido como um caso fortuito, dependendo do doutrinador, porque se for constatado que esse vírus foi criado por um ato humano, né? Aí a gente está falando de caso fortuito. Mas o que interessa aqui é saber que é considerado caso fortuito ou força maior após o dia 20 de março. Então, o que acontece? A gente tem como aplicar isso, mas é importante a gente lembrar que eu não posso aplicar isso aos efeitos ou aos deveres acessórios do contrato. Como a gente estava conversando antes, né, Guilherme? Vamos imaginar que o fornecedor ele não conseguiu entregar o produto. Então, e o consumidor pagou já o produto ou a loja, né? Vamos imaginar que é um fornecedor e uma distribuidora de produtos. Então, o fornecedor não conseguiu entregar por conta da pandemia, óbvio que ele não vai ser responsabilizado por isso. Mas qual é o dever acessório que decorre disso? Dele entrar em contato com o distribuidor, dele renegociar esse contrato, postergar a entrega desses produtos ou devolver o dinheiro, se for o caso. Então, tem que tomar cuidado, porque o fornecedor, claro que ele vai estar protegido por essa situação caótica, né, da pandemia, mas ele tem que tomar cuidado com esses deveres acessórios do contrato, certo, Guilherme? Exatamente. Quero dar um alô aí também para o André Pradmai, que entrou, nosso sócio aqui no escritório, o Éder Fabrilo Rosa, olha aí que bacana, e para a Jordana Silveira, uma advogada também, que mandou ali que já existe decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhecendo a situação de calamidade. É possível até para aplicar o artigo 478 que eu comentei. E olha só que interessante, né, o Jordana, que você fez esse comentário, porque essa decisão vamos comentar aí só para frisar para o pessoal, ela é anterior a esse projeto de lei ser transformado em lei, né? Vamos dizer assim, ser aprovado nos finalmente.
E isso pela interpretação ali do juiz que julgou. Então, muito interessante. Acho totalmente aplicável, mas ali, lembrando que a gente tem limitações, né? Uma dessas limitações aí, por exemplo, é justamente que você, por exemplo, ali utilize a inflação, a variação cambial ou a desvalorização, a substituição do padrão monetário como fatores para você poder alegar essa situação de fator imprevisível. Então, você não tem essa possibilidade de você alegar esses três itens: a inflação, a variação cambial e a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Isso não vai ser tratado como um fator imprevisível. Isso é decorrente da situação econômica como um todo, do funcionamento do mercado, etc., né? Com exceção, obviamente, das relações consumeristas para discussão de contrato. Aí fica um alerta para o empresário, né, que para a relação consumerista, especificamente, variação cambial, inflação e desvalorização do padrão monetário ainda vai poder ser utilizado como fator imprevisível para discussão de contratos do Código de Defesa do Consumidor, abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Bacana? Isso aí. E para a gente exemplificar isso que o Guilherme estava falando com relação às relações de consumo, a relação ficou boa, né? No caso especificamente de passagens aéreas, né, passagens de ônibus, a gente pode afirmar que o que tem sido tomado como medida dessas companhias? O que a gente tem visto muito é que elas... vamos imaginar que você comprou lá uma passagem aérea e aí você quer mudar essa passagem. Quando você quer mudar, você vai lá e você vai pagar uma taxa para mudar, certo? Porque você quis mudar a passagem que você comprou. Agora, nesse caso, não é porque eu quero mudar ou porque a companhia não quer me fornecer o voo. Eu quero viajar e a companhia também queria me deixar viajar. São fatores alheios que impedem que a viagem aconteça. Então, o que tem sido tomado como política de resolver esse tipo de problema, as companhias têm oferecido a devolução do dinheiro, né? Se for, por exemplo, eu ia viajar para uma conferência que não vai existir mais. Para que eu vou remarcar se ela não vai existir mais? Então, nesse caso, seria mais interessante ter o dinheiro de volta. Ou, se for uma viagem a lazer e tal, o que tem sido feito é que essa viagem seja remarcada, sem custo, obviamente, por conta dessa situação toda que a gente está vivendo, tá? Só queria destacar aqui que o Alex comentou do artigo 10 do projeto, que é da locação. A gente já chega nesse assunto, tá, Alex? É interessante, Malu, essa situação das companhias aéreas, porque aqui no escritório a gente vem tendo dificuldades de negociar com algumas companhias a questão da restituição dos valores. Remarcar datas, tudo bem, isso tem sido bem tranquilo, mas tem uma ou outra companhia aí que muito difícil de restituir o valor, né? Então, logicamente, acaba sendo necessário uma ação judicial para tanto, né? Isso. E é sempre bom lembrar nessa questão de contratos que sempre o advogado tem que olhar pelo equilíbrio contratual, né? E nesse momento que nós estamos assim nessa insegurança, ninguém sabe quando esse período vai acabar, como que vão ficar. Esse projeto mesmo é um projeto de lei, ele não virou lei ainda. Então, o interessante é que nós, advogados, agimos com ética, né? E agimos sempre no sentido de tentar resolver o problema, ao invés de judicializar, né? Seguindo até as recomendações aí da OAB, da nossa presidente, a doutora Ana Cláudia, em conversa esses dias com ela, nós conversávamos a respeito disso, porque nós não temos que incentivar a judicialização, nós temos que, pelo contrário, tentar resolver o problema. O judiciário também está prejudicado com essa situação. Então, no que for possível, negociar, resolver, tentar, né, conversar com a outra parte, essa medida é a mais ética, né, a mais viável para que se tenha durante esse período, né? E se for efetiva, a mais célere também, né? Muito mais rápida a negociação, caso dê certo, do que uma ação judicial, né? Exatamente. Só para dizer aqui para o pessoal, a proposta dessa live são as implicações empresariais, né, gente? Então,
Lembrando que o projeto de lei, ele traz inúmeras outras informações, como a Malu falou no começo da live, né? De reflexos em outras legislações que não necessariamente vinculadas ao direito empresarial, não diretamente vinculadas ao direito empresarial, atividades empresariais, como um todo. Mas a nossa proposta é justamente trazer implicações empresariais nesse sentido. Bacana, aí tem bastante live. Ó, um outro assunto que eu acho bastante relevante que o projeto traz é aquele velho regramento que todo mundo conhece do Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo já comprou alguma coisa pela internet e a maioria das pessoas sabe que pode desistir dessa compra em 7 dias. Né? Fez a compra lá, tem 7 dias para poder desistir. O que está acontecendo? Fica um alerta aí. Aqui o alerta tanto para o empresário quanto para o consumidor. Né? Essa norma, que é do Código de Defesa do Consumidor, ela está suspensa, ok? Mas por quê? Porque está acontecendo muito delivery, né? O pessoal está comprando praticamente tudo pela internet, né? Pelo sistema de delivery, pelo sistema de entrega domiciliar, né? Então, o que vem acontecendo? A questão da logística para as empresas vem sendo muito prejudicada. E a proposta do projeto é justamente segurar o baque que a pandemia vai dar na economia. Né? Então, ele veio e trouxe a suspensão desse cancelamento desse contrato, né? Vamos chamar de contrato, né? O pessoal na prática do dia a dia não vê como um contrato, pensa como uma mera compra, mas é um contrato de compra e venda. Né? Veio com a suspensão. Então, está suspensa essa norma. Legal? Mas ela tem uma exceção. Né? Exatamente. Então, fica suspensa, mas no que tange a produtos perecíveis, de consumo imediato ou medicamentos, essa norma continua valendo, tá? Então, nesses 3 casos específicos, esse artigo 49 do CDC ainda está vigente. Nesses 3 casos específicos, ainda dá para devolver, né, o produto, isso, basicamente. Dá para cancelar o contrato. Dá para se arrepender. Essa é a expressão, né? O arrependimento da compra. Legal? Isso. Acho bastante relevante. Direito do consumidor totalmente vinculado com a atividade empresarial, óbvio. Né? Legal? Isso mesmo. Desculpa, eu ia ler os comentários aqui. O André Prade está falando que a MP 925 de 2020 permite a restituição em 12 vezes pelas companhias aéreas. Olha aí, ó, fundamentação jurídica para quem quiser negociar com a companhia. E ele também comentou aqui que tem que saber certo o tamanho do sapato, porque não dá para trocar depois, né? Isso aí. E o Rodrigo Saldanha complementou aqui também que bens perecíveis são aqueles não duráveis, né? Comida, etc, né? Medicamentos. Você comprou o remédio errado, vai dizer, não pode desistir. Claro que não, né? Você pode desistir sim, tá? E agora, tchananã, a gente vai falar sobre a liminar de desocupação de imóveis e a parte da locação aí, que tá tendo umas perguntas já, alguns comentários e umas questões capciosas aí, né, Guilherme? O pessoal está animado com esse assunto, porque acho que principalmente por causa do que foi removido do projeto, na verdade. Né? Que era suspensão não, era a isenção do pagamento. Né? O pessoal estava confuso. Na verdade, a suspensão também foi removida, né? Mas o pessoal estava confundindo com isenção. Já dando spoiler logo primeiro, né? Nenhuma das situações está no projeto. Tá? Você não estará isento de realizar o pagamento dos aluguéis. E frise-se aí também para a questão residencial. Claro que a gente está falando aqui com foco no empresarial, então a gente pensa em locação de imóvel comercial, né? Urbano, no caso, tá? O projeto de lei não traz sobre imóvel rural, não fala nada sobre imóvel rural. Nesse ponto, ao menos. E nós temos o que, então? Isenção já não tinha. Suspensão tinha no texto inicial do projeto, mas foi removido pelo substitutivo no momento de votação pelo Senado. Então, não tem mais essa possibilidade de suspensão. A gente sabe que existe a possibilidade de aplicar a teoria da imprevisão numa ação judicial, para você tentar rediscutir o contrato, que está muito oneroso numa situação, etc., para tentar baixar o valor do aluguel. Né? Mas não é isso que o projeto de lei traz. Ele traz o quê, então?
ele traz a impossibilidade, na verdade, de que sejam concedidas liminares de desocupação, liminares de despejo. Então, para o pessoal que não é da área jurídica que está assistindo a gente, o que é uma liminar? Liminar é uma providência que o juiz te concede no comecinho do processo. Ah, entrei com o processo, mas eu tenho uma situação muito urgente, eu preciso que o juiz me dê uma resposta agora, ao invés de esperar o processo inteiro, tramitar, para ele me dar a resposta só na sentença, para ele me dar o que eu quero só na sentença. Então, existe a possibilidade pela lei de você conseguir alguma coisa logo no começo do processo, liminarmente, né? Ab initio, no início, é assim que a gente chama, né? Então, essa liminar é possível na ação de despejo, essa coisa logo no começo do processo, a providência, para despejar alguém logo no começo do processo, é possível sim. Mas o projeto de lei veio falou assim, ó, para ações judiciais, de ação de despejo, no caso, né, que forem propostas a partir do dia 20 de março até o dia 31 de outubro, tá, essas liminares não serão concedidas. Vai ter que ser só por sentença final, só na decisão final do processo do juiz é que ele vai conceder. Vamos falar assim para ficar de maneira bem simplificada, né? O Malu, a propósito, a fazer um alerta, principalmente para os juristas aqui, o projeto de lei tem datas diferentes, tá? Que aparentam, na verdade, um erro na hora de escrever ali o projeto, porque tem datas que são 31 de outubro e tem data que é 30 de outubro, né? Olha só que interessante. Então, tem que tomar cuidado a isso. Aí pode trazer um problema. Então, a gente vai passar por revisão ainda pela Câmara, né, Malu? Mas isso pode ser alterado, ainda pode ser corrigido. Não vejo por que essa situação de um dia de diferença, né? Então, me parece que foi um erro aí, né? Tive essa sensação. Ainda, em relação à liminar de desocupação de imóvel, nós temos exceções. Tá? O projeto de lei, inicialmente, ele não trazia nem nenhuma exceção. Aí o substitutivo do Senado, ele trouxe exceções. Ele diz assim, olha, ainda vai caber liminar, tá? Eu vou ler na minha cola aqui. Ainda vai caber liminar, em 3 casos, tá? Quando o contrato feito por temporada finalizar, quando acabar, tudo bem, vai caber o despejo, liminar de despejo, perdão. Quando acontecer a morte do inquilino, sem que ele deixe nenhum sucessor, nenhum herdeiro ali para ficar, para dar continuidade no contrato, ainda vai caber liminar. E também em caso de reparo urgente do imóvel, determinado pelo poder público, quando esse reparo impede que o inquilino fique ali dentro do imóvel. Pode ser correr risco, dar algum problema, etc. Tá? Nesses 3 casos, então, ainda cabe liminar, sim, está no substitutivo, não está no texto inicial do projeto. Legal? Exatamente, Guilherme. Então, é importante a gente frisar esse ponto esses pontos todos que você levantou, que causou ainda muita discussão, né? Ressaltando que foi aprovado no Senado, então ainda tem que ser aprovado pela Câmara e ainda pode sofrer alterações. Então, a gente está falando com base no que já foi aprovado até agora, tá? E é importante, aqui a Ana está comentando, doutora Ana Peraro, que é muito importante utilizar a linguagem simplificada para compreensão. Muito obrigada pelo comentário, doutora Ana. E o Hernani está perguntando, então não cabe suspensão, não cabe isenção. Cabe redução do aluguel, então? É isso mesmo? Então, Hernani, o que o projeto fala? Antigamente, na redação original, ele falava sobre uma suspensão do pagamento de aluguéis, certo? Então, muita gente está confundindo, como o Guilherme falou, mas eu sou isento, eu não preciso pagar o aluguel? Não, nunca trouxe essa previsão de isenção, ou seja, a pessoa não pagar o aluguel. O que trouxe? A suspensão, ou seja, a prorrogação do pagamento de acordo com a negociação ali entre as partes e aí sim pagar depois, quando a situação financeira já estiver ok, quando a empresa já tivesse reestruturado, ou até mesmo a pessoa física, né? No que tange a redução, aí é possível a cada caso ser analisado se houver desequilíbrio substancial ou causar uma onerosidade excessiva, que é o contrato ficar muito bom para uma parte, muito ruim para outra. Nesse caso aí, é possível pleitear uma redução, mas isso tem que ser analisado caso a caso. E não foi contemplada essa matéria pelo projeto de lei. Não é isso, Guilherme? É isso, o Hernani é um dos empresários que vem acompanhando a gente aí.
E o que acontece, Eliane, é que nesse caso, você vai ter que entrar com uma ação mesmo, propriamente, para que você consiga forçar a redução pelaquela teoria da imprevisão que eu tinha comentado. Né? É uma coisa subjetiva, né? Tem que ser discutido, tem que ser avaliado, tem que ser analisado caso a caso. Mas o que a gente normalmente recomenda é uma tentativa inicial de negociação com o proprietário do imóvel. Né? Pode ser pessoalmente, por WhatsApp, mas claro que a gente sempre vai recomendar uma notificação extrajudicial por escrito, tentando explicar a situação. Pode até ser utilizada a expressão teoria da imprevisão, né, para tentar levantar a ideia e explicar mais ou menos o motivo do pedido de redução do valor do aluguel. E aí espera-se, logicamente, uma sensatez ali na negociação. E se não der certo, ação judicial. Exatamente. Bacana. Isso mesmo. Podemos falar de assunto aqui para a gente poder dar andamento nos temas? Vamos sim. Lá? Ó, na sequência, a gente tem informações sobre regime societário e prazo para assembleias e reuniões. Ô Malu, essa parte aí é aplicada para que tipo de empresa? Olha, esse tipo de normativa se aplica mais para as SAs, tá? Mas nada impede que uma sociedade limitada também esteja sob a tutela dessa norma. Por quê? Como assim? Porque na sociedade limitada, pouca gente sabe, mas a gente tem dois tipos de sociedade limitada. A gente tem a sociedade limitada que aplica só o regimento das sociedades limitadas e a gente tem as limitadas que aplicam a lei das SAs subsidiariamente, né? Como é o caso de empresas limitadas, por exemplo, que querem fazer acordo de sócios, que é um tipo de instrumento é um contrato muito moderno que vai regulamentar essa relação entre sócios. Então, nesse caso, precisa ter aplicação subsidiária da lei das SAs para ter validade esse tipo de contrato. Então, para as limitadas com a aplicação subsidiária da lei das SAs e para as SAs, elas vai ter aplicação para esses dois tipos de empresa especificamente, né? Podendo haver alguma exceção. Mas o que significa isso? Significa que se essas empresas que tinham prazos para fazer suas assembleias, para fazer seus documentos e apresentar nos órgãos competentes, na junta comercial, ou arquivar esses documentos de forma formal, elas não vão ter que fazer durante a pandemia, obviamente, porque a gente está com os órgãos públicos sem acesso, né? Então, esses prazos também foram prorrogados até 30 de outubro. Lembrando que não está excluída a possibilidade de fazer uma assembleia online, tá? Mas, via de regra, é um benefício que foi dado aí para as empresas que precisam desses atos formais, para que elas possam fazer eles posteriormente ao surto, né, do Covid, enfim, toda essa situação que a gente está vivendo, né? Ô Malu, eu achei interessante aquela exceção, né, que o projeto de lei traz. Até porque, né, as situações locais, elas podem estar diferentes para cada região, cada cidade, cada município, né? Então, você tem ali uma possibilidade ainda de reunião presencial, né? Exatamente. Tem algumas exceções e também é importante salientar que a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela que vai determinar regras mais específicas para as SAs, porque ela que cuida aí dessa galera aí das SAs e ela que traz a regulamentação mais específica para esses casos. Legal, muito bacana. Na sequência, a gente tem um penúltimo tema, mas é quase o último, né? Porque o último é só um comentário rápido também, que é sobre infrações à ordem econômica, o chamado regime concorrencial. Aí tem uma suspensão também aqui. Acho legal a gente voltar e falar que tudo tem que ser bem avaliado com sensatez, né? Sempre pautado na boa-fé, porque a gente vai ter uma suspensão bem interessante para os empresários, para a proteção ali da questão econômica, mas não é a visão pautada na má fé de agir simplesmente usando a lei
para o benefício próprio que a gente vai ter, justamente para proteger o baque econômico da pandemia, como eu já usei a expressão antes, né, Malu? Exatamente, Guilherme. Então, trazendo isso que você falou para a lei de infrações de a ordem econômica, o projeto ele visa deixar de caracterizar como infração, como crime, vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo, porque isso, a princípio, seria uma infração, mas eles querem descriminalizar, digamos assim, né? E a empresa que cessar parcialmente ou totalmente as atividades sem justa causa comprovada. Obviamente, porque a gente está vendo aí um monte de casos que as empresas são obrigadas a fechar porque tem decretos dos órgãos públicos, né? E aí não tem o que fazer, né? Não pode ser, a empresa não pode ser punida por causa que ela tem que fechar, né? De fato, achei bastante acertado essa colocação do projeto, mas, como eu falei, perigoso, né? Por Perigoso. fim, nós temos aí uma situação aplicável à Lei Geral de Proteção de Dados, polêmica, assustadora e ainda não em vigor, e já causou tanto alarde, né? É. Bem simples, bem básico que a gente tem para trazer dela. Claro que na prática a situação tem uma influência muito grande, mas o que o projeto de lei traz é bem simples. A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, ela está postergada, ela está prorrogada para 18 meses, para o ano que vem, basicamente. Em linhas gerais, até janeiro de 2021 está prorrogada, mas para a questão das sanções, as multas que ela aplica, etc., né, os ônus que você tem que arcar por não cumprir os regramentos dessa legislação, eles estão prorrogados para agosto de 2021. Legal? Então tem dois prazos ali aplicáveis, um para janeiro geral e um para agosto para as sanções. Exatamente. Bom, gente, a gente comentou então brevemente algumas das alterações mais importantes aí que esse projeto de lei vem trazendo nas relações privadas. Claro que a gente não pretendia esgotar o tema, mas trazer os principais, né, temas de debate aí. E a gente espera que vocês tenham gostado. Aqui o Hernani está agradecendo, diz que foi muito esclarecedor.